Bom dia, amados irmãos. Estamos iniciando mais uma EBD, Escola Bíblica Dominical, para o nosso crescimento em engajamento no Reino de Deus. E por se falar em engajamento, a quarta lição do nosso trimestre de hoje é engajamento solidário, baseado em Filipenses 2, capítulo de 1 a 11, na qual eu estarei lendo juntamente com os irmãos após nós orarmos. Senhor Deus, estamos diante da sua palavra. Que ela venha, Senhor, iluminar as nossas mentes e elucidar toda e qualquer dúvida ao Senhor. Ó Deus, que nós possamos, ó Pai, sairmos transformados, ó Pai, para melhor te servir após este estudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra? Filipenses 2, versículos de 1 a 11. Estamos aguardando os irmãos que assim estarão juntamente conosco, não podendo ir ao templo, né? Mas estaremos juntos aqui, estudando a palavra. Vamos lá? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensemos a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildades e considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Após ter lido o texto base, nós estaremos comentando alguma coisa sobre o tema engajamento solidário, elucidando durante a nossa reflexão, elucidando 3 pontos que eu gostaria de estar comentando durante o desenvolver do estudo dessa manhã. Primeiro ponto, entendendo o que motivou Jesus, contra o que Jesus lutava e de que maneira o fez. Então nós estaremos iniciando, tem alguns irmãos que daqui a pouco estarão chegando para juntamente conosco estarmos estudando a palavra. Engajamento solidário. E diante do momento atual, o ser solidário é uma característica do brasileiro. Não é uma regra. Não é uma regra. Nem todos são solidários. Alguns, né, são aproveitadores, usam da situação para extorquir, para enganar e etc., como nós temos vistos. Mas temos que ter cuidado, né? Mas dentro do tema que nós estamos estudando, nós temos uma palavra na qual Jesus, ele mesmo praticou e nos ensinou. E nós, como igreja, no coletivo e individualmente, temos também que, como Jesus o fez, assim também nós temos que praticar. A palavra é empatia. Mas o que vem a ser empatia? Bem, segundo o dicionário, né? Empatia é um substantivo feminino. Ela significa a aptidão de se identificar com outro
e de se colocar no lugar do outro. Então, essa a característica que Jesus mais praticou, deixando para nós que nós devemos ter a empatia com o outro. Mas o primeiro ponto na qual nós gostaríamos, já estamos entrando, de estar comentando com os irmãos, o que motivou Jesus? O que motivou Jesus? Então, nós estamos vivendo um momento da qual nós nunca vivemos. Já lemos nos livros, assistimos em filmes, né? Mas nunca pensaríamos em passar uma pandemia a nível global. Então, esse contexto atual já vem se desenrolando há mais de 4 meses, né? Já estamos no mês 7 e estamos apreensivos de quando ela irá acabar. Mas nesse momento atual, nós vamos refletir um pouquinho nesse contexto mundial de pandemia e as atitudes que são inerentes à nossa vontade, e nós tivemos que aceitar, né? Tivemos que nos aceitar e tomar algumas atitudes, algumas posições nesses 4 meses de isolamento. E como povo brasileiro, acostumado com a liberdade para abraçar, né, viver agrupado, dançar, curtir a natureza de um país, né, de beleza exuberante, nós fomos obrigados, por causa desse vírus, a ficarmos em casa. Então, nós estamos há mais de 4 meses ouvindo a palavra, fique em casa, fique em casa. E isso, para nós que moramos num país tropical de tantas belezas, tem sido difícil, mas é inerente à nossa vontade, é necessário. E dentro desse contexto atual, de repente nós nos vimos obrigados a isso, rever, né, paradigmas da nossa convivência social e fora os atos de higiene, né? Então, tudo isso nos fez perceber o quanto nossas vidas se afetam mutuamente. E pelo isolamento, nós nos redescobrimos e vimos a carência, o quanto nós somos carentes de termos a nossa convivência física, o nosso contato social, abraçar. Então, tudo isso foi nos proposto a rever esses paradigmas, esses modelos de vida. E, como nós sabemos, o ser humano não é uma ilha para viver isolados. Nós precisamos nos relacionar. Mas eu gostaria que os irmãos pensassem, refletissem o que os irmãos acham. É necessário se isolar? Alguns acham que é exagero. Outros acham fundamental. Falando sério, né? Isso não é relevante para o que nós queremos refletir aqui. A nossa reflexão nos leva a pensar e agir em direção ao outro, a direção oposta. E dentro desse isolamento, cada um nas suas casas, nós precisamos pensar e agir em direção ao nosso outro, porque nós nos isolamos, cada um no seu quadrado, cada um na sua residência, cada um para o que é seu e o outro. Por isso que no início eu falei sobre a palavra empatia. Nós temos que nos preocupar sim com o outro, nós temos que nos colocar sim do lado do outro ou no lugar do outro, e pelo amor e não pelas circunstâncias. Entendeu? Porque é inerente à nossa vontade. Nós queremos somos obrigados a ficar em casa, mas não queremos ficar em casa. E aqueles que precisam se isolar por uma comodidade ou por grupo de risco, mas as suas necessidades básicas ficam afetadas. Então, pelo amor, nós somos direcionados
a nos colocar no lugar do outro. E não é porque as circunstâncias nos levam e nem as políticas sociais nos obrigam a agir assim. Mas sim, nós vamos agir assim porque nós precisamos olhar para o lado e enxergar o outro. O outro, ele é a nossa principal meta, trazer conforto, trazer solidariedade ao outro. Então, por amor, é essa a motivação que houve também em Cristo Jesus e que nos motiva hoje também. O versículo 5, ele diz que tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Será que realmente temos sentido o mesmo que Jesus sentiu pelo ser humano e o motivou, independente de raça, credo, condição social? É o amor. No verso 6 e 7, o Paulo vai falar: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura de homens. Então, ele, por amor, esvaziou-se de si mesmo e veio até esta humanidade caída. E será que, como cristão, a igreja, temos sido capaz de nós desapegarmos do nosso lugar de conforto para servirmos ao outro? Então, a igreja no coletivo e também somos igreja no individual, cada um de nós. Pensemos nisso. Outro ponto na qual nós vamos também caminhando aqui, o contexto da ação solidária, a morte iminente. Então nesse contexto, nós fomos surpreendidos. Nós chegamos ao final do ano, fizemos planos e de repente nós fomos surpreendidos por este vírus letal, né? Até então desconhecido, por isso que ele veio com o nome de coronavírus. E depois ele recebeu o nome de Covid-19, exatamente pelo ano que foi descoberto, e assim ficou. E esse vírus que nos obrigou ao isolamento, à reclusão, para a preservação e manutenção da nossa saúde e sobrevivência. É a luta da vida contra a morte. E nós estamos ainda nessa luta, não temos ainda uma vacina, né? Temos ainda que estarmos nos precavendo, nos isolando, para assim, nesse esforço, né, mundial, podemos achar assim uma vacina. Os cientistas estão se esforçando para achar uma vacina para esse vírus letal. E falando da nossa realidade, esse vírus, nós vamos agora falar espiritualmente. Vamos analisar o estado espiritual do ser humano. Contra o que Jesus lutava? É o segundo ponto que nós estaremos lucidando. E contra o que nós estamos lutando? Nós estamos lutando contra o vírus Covid-19. E Jesus lutava contra o pecado, né? Esse vírus letal, o pecado que realmente ele mata a alma do ser humano. Então, estamos analisando o estado espiritual do ser humano, o pecado é um vírus letal, né? Ele contamina e condena. Ele condena o ser humano, condena a todos à morte eterna. E todos somos parte desse grupo de risco. Então, se nós não atentarmos para esse vírus, todos nós estamos enquadrados nesse grupo de risco. Por isso,
a quarentena, né? A gente pega a vida prática e vamos transportar para o lado espiritual. A quarentena é necessário para que nós nos guardemos, nos cuidemos desse vírus. E se falando em quarentena, é um tempo de isolamento, né? Tá? Já passou até de quarentena. É um tempo de isolamento. Ele tem sido uma experiência para cada um de nós, para nós fazermos uma reavaliação de como está a nossa vida, de comunhão com Deus, de santificação, né? E de experiência realmente com o nosso Deus. Não é momento de nós estarmos reclamando, criticando, mas é momento de nós refletirmos de como está a nossa experiência, a nossa vida com Deus. Durante o momento da quarentena, os irmãos sabem que eu fui acometida. Eu, como muitos brasileiros e o mundo todo, né? Muitos de nós fomos acometidos pelo Covid-19. Realmente, irmãos, como experiência, eu passei momentos terríveis. E esses momentos que eu passei foram momentos, como o apóstolo Paulo fala na palavra, quando estou fraco, aí que estou forte, eu senti a presença de Deus, senti nitidamente. Teve um momento em que eu piorei muito, que eu pensei que eu fosse morrer. Eu ajoelhei-me no chão, coloquei meu rosto no pó e clamei ao Senhor. E falei com ele se era o momento da minha partida, que ele realmente estivesse comigo. E fiz uma oração a ele. Fiz uma oração lendo um salmo de número 82. E nesta oração, quando eu me deitei, eu estava com muito mal-estar, muito mesmo. Eu senti algo segurando a minha mão. E vi uma luz muito brilhante. Eu não estava dormindo, eu estava acordada. Mas foi após a oração. E depois dessa oração que eu percebi a presença do meu Deus ali, eu adormeci. E foi o Salmo 87, verso 17. Eu vou ler para os irmãos. O Salmo 87, verso 17, eu li ele todo, mas o verso 17, eu estava muito, muito mal mesmo, e a minha mãe também já estava acometida do Covid, e ela também muito mal. Cadê? Salmo 87. Eu estava realmente muito mal. Porquanto tu és a glória da sua força, no teu favor, avulta o nosso poder. Desculpa, é o Salmo 86, verso 17. Mostra-me um sinal do teu favor, para que eu veja e se envergonhe os que me aborrecem, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Então, nesse momento, eu senti a presença do Senhor. Foi o sinal que ele me deu de que ele estava ali. Eu senti nitidamente alguém pegando a minha mão e eu vi essa luz forte. Eu senti que o Senhor estava ali comigo. E Deus me deu uma nova chance. Então, Deus me deu mais uma oportunidade. E eu glorifiquei o Senhor naquele momento. E Jesus está em nosso favor. Nós estávamos espiritualmente condenados, mas nós seríamos imunizados do efeito do pecado a partir do momento que aplicarmos este amor, né, este mesmo amor de Jesus, e nós seremos nitidamente curados. Então, Jesus, ele é um antídoto para curar o vírus do pecado. O verso
2, Filipenses capítulo 2, ele diz assim: completai a minha alegria de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, esse amor que Jesus liberou e que Jesus veio, porque foi o amor que o motivou, foi o amor da qual ele se deu, se esvaziou, entregou a si mesmo, morrendo naquela cruz para nos salvar. O amor de Jesus, ele nos motiva a continuarmos nessa ação solidária. E essa ação solidária é um auto-sacrifício. Foi o auto-sacrifício de Cristo. Então, o que nós estamos dispostos a dar por aquilo que acreditamos? A dar ou dar? O melhor, o quanto nós estamos dispostos a dar. Né? Então, no universo de Jesus, a efetividade não está relacionada à quantidade, ao quantitativo, e sim no qualitativo. Pelo amor, ele se deu. Pelo amor, ele se doou. Pelo amor, ele se esvaziou nessa ação em direção à humanidade, em direção à humanidade caída. Muitos têm, né, ajudado, quem tem muito e quem tem pouco. Nós temos observado que muitos aí têm se enganjado em ONGs, ou mesmo individualmente, muitos têm. Até quem tem pouco, divide, compartilha. E quem tem muito também tem ajudado. Mas cada um tem feito o que está ao seu alcance. Então, a efetividade desejável seria, né, para o momento atual da humanidade, a vacina. Mas, enquanto não, nós vamos nos unindo, fazendo o que está ao nosso alcance. E Jesus, ao nosso alcance está o grande amor de Jesus, nessa ação solidária que ele se dispôs, né, a morrer por nós, a se esvaziar de si mesmo e morrendo na cruz do Calvário. Então, o que motivou Jesus? Na ação solidária, o auto-sacrifício, e o verso 8 ele vai falar que ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Esse sacrifício, e dentro do sacrifício de Jesus, eu pergunto, o que nós estamos dispostos a dar? Né? E Jesus, ele se esvaziou e veio até nós e se humilhou e se ofertou a si mesmo. E falando, né, em ação solidária, isso do lado espiritual, Jesus não vê a quantidade, ele vê a qualidade. Então, quando nós estamos nos doando na obra, nos doando em adoração, é isso que importa para ele. Assim como a viuvinha, a viúva pobre, levou tudo que ela tinha e Deus recebeu com qualidade, ela deu tudo. Então, irmãos, nós precisamos assim também nos engajar, né? Nos doando e nos esvaziando de nós mesmos. Olhar para o outro, nos colocando no lugar dele. E a igreja primitiva? Como que essa igreja primitiva se doava e como ela era vista no âmbito social? Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 2, os versículos 44 a 46, vai dizer assim: todos os que criam haviam temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam haviam temor e temor, e estavam unidos, tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam, e partindo o pão,
comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhe o Senhor os que iam sendo salvos. Este é o modelo de engajamento solidário da qual a igreja atual precisa se identificar. Preservação do bem-estar e da justiça na sua expressão coletiva como igreja. Estamos vivendo um momento vulnerável dos novos modelo de vida que nós estamos sendo obrigados a adotar. E aqueles crentes novos naquela época, eles estavam vulneráveis, né? Mas para eles não faltou nada, porque a igreja primitiva, a igreja solidária, a igreja unida, ela uma ação coletiva supriu todas as necessidades. Esse comportamento não parou. Então, praticando assim, nós estaremos reproduzindo a ação de Jesus, que se fez como um de nós. Jesus se fez como um de nós e cuidou de toda sorte de mazela. Estava sempre com os mais rejeitados e marginalizados, com a mesma predisposição, sem medir esforços. Então, nós temos que realmente, assim como Jesus, de que maneira ele o fez, é o terceiro ponto, de que maneira ele o fez? Ele cuidou, ele estava junto com aqueles rejeitados e sem se queixar. Jesus tinha, desde o início da manhã até o pôr do sol, a mesma disposição, sem medir esforços, cuidando daqueles marginalizados, cuidando daqueles da qual a sociedade não queria nem se aproximar. E como cristão, precisamos refletir a imagem de Jesus através também das ações solidárias. Nós não precisamos esperar que aconteça uma pandemia para agirmos, ou que as políticas sociais nos obriguem a participar, né? Não precisamos. Nós temos que ter a mesma predisposição e disposição como Jesus para realizarmos ação solidária, principalmente no momento na qual nós estamos vivendo. O isolamento que estamos nos remete ao êxodo, né? Nós precisamos, como igreja, refletir a imagem de Jesus. E pensando em isolamento, pensando em quarentena, fazendo uma analogia com o isolamento, com a quarentena que Moisés teve quando ele foi pela primeira vez, e a segunda também, ao Monte Sinai. Jesus esteve ali 40 dias, quando ele recebeu as tábuas, né, dos 10 mandamentos. Êxodo 24, verso 18, tem uma particularidade na qual eu gostaria de estar comentando com os irmãos. Diz assim: Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Nós sabemos que, em um dado momento, quando Moisés desce, o rosto dele refletia a glória de Jesus, refletia a glória de Deus, e da qual as pessoas não podiam olhar, pediam que Moisés colocasse um véu para que pudesse olhar para Moisés. Dessa mesma maneira, após 40 dias, né, nessa quarentena que Moisés esteve ali no Monte Sinai, nós também, nessa quarentena, nesse isolamento, né, em comunhão com Deus, em comunhão com o Espírito Santo, a partir do momento que nós saímos do nosso isolamento, como igreja, precisamos refletir a glória de Deus. Precisamos, como igreja, cada um de nós, que temos o antídoto
para combater todo o tipo de injustiça, humilhação, abandono, desprezo, toda a ação contrária a que a igreja primitiva fazia. Nós como igreja precisamos refletir essa glória de Cristo através das ações solidárias, sermos amorosos, termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Espera-se a mesma atitude que teve em Jesus. Afinal, nós somos cristãos e tudo que estamos vivenciando é resultado do vírus do chamado pecado. E temos a vacina. A vacina é o resultado de nós refletirmos a glória de Jesus e estaremos sendo assim, igreja. Então, que nós possamos refletir nesses 3 pontos que acabamos de elucidar. A motivação solidária que houve em Jesus, que é o amor, o contexto da ação solidária, ele se esvaziou e morreu, morte de cruz. E a ação solidária foi o seu sacrifício que o levou, né, a morrer por nós. Nós temos, e assim como igreja, refletir, né, o que nós estamos fazendo, se somos realmente cristãos. Nós temos um hino no HCC 522 que eu vou estar lendo para os irmãos para encerrar assim a nossa EBD de hoje. O hino é assim, ele faz uma pergunta: o que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me total perdão, há muitos pobres sem luz, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Meu Cristo veio para nos remir, o homem todo sem dividir, não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Há muita fome no meu país, há tanta gente que é infeliz, há criancinhas que vão morrer, há tantos velhos a padecer. Milhões não sabem como escrever, milhões de olhos não sabem ler. Nas trevas vivem sem perceber que são escravos de um outro ser. Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me total perdão. Há muitos pobres sem lar, sem pão. Há muitas vidas sem salvação. Aos homens ricos vou proclamar que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta os céus. Então, este hino é uma verdade. Que estou fazendo se sou cristão? Então, que nós